Em 2056, as coisas são diferentes. Veja como estudar de verdade com o Ado Adam a seguir. E é isso, tá? Eu quero conversar com o pessoal que já está convidado para efeitos promocionais lá para o nosso grupo de informativos OAB, segundo semestre de 2026, para o grupo de estudo do Resposta Rápida voltada para o Exame Nacional da OAB. Mas fica também válido aí esse conteúdo que vai fazer parte lá do nossa playlist, lá desse nosso canal do Grupo Praxistas no YouTube e do anunciado também nas demais redes, para o conteúdo não só de tutorial, mas de propedêutica do Resposta Rápida como grupo de estudo. Lembrando, né, que a ideia aqui é saber que isso aqui é um jogo que nós temos entre todos nós aqui envolvidos, porque eu só estou aqui funcionando como um tutor, como um orientador, expondo aí as regras de como o jogo vai funcionar, como eu já falei no vídeo anterior. E agora aqui eu vou começar a falar de uma proposta, de uma didática de como nós vamos funcionar. Falei na oportunidade lá que isso aqui não é curso preparatório, que não é que eu não sou professor. Não, como eu já falei anteriormente, inclusive, eu não acredito em nada disso, tá? Eu acredito que você tem que buscar o conhecimento por conta própria, e para buscar o conhecimento, se você ficar numa sala de aula, sábado ou domingo, ou então de segunda a sexta, de noite, cansado do trabalho, ou então de manhã, porque tu não faz nada, tanto faz, cada um tem a sua vida, a vida é assim. E você vai ficar lá sentado, na sala de aula, e o professor vai chegar, o professor tem um quadro de horários que tem que cumprir pelo RH dele, lá na faculdade, na escola, que é uma empresa, e ele vai só cumprir o que tem que ser feito. E se tem lá no plano de aula dele um assunto a ser dito, ele vai comentar a respeito desse plano de aula, vai comentar a respeito desse assunto e você que pega esse conhecimento. Claro que existem muitos professores dedicados e tudo mais, mas é que, cara, lembra daquela máxima que é verdade, que acreditamos aqui fidedignamente? Quem faz a escola, cara, é você, é o aluno, tá? Então, nós primamos, acima de tudo, pelo autodidatismo, ou seja, pelo método de aprendizagem própria. Só que, veja bem, você sabe aprender sozinho? Aí eu comecei a entrar numa área nebulosa que nenhum de vocês estão acostumados, né? Como assim, aprender sozinho? Não tem nada disso, não. Eu vou lá para a sala de aula, segunda a sexta, chego lá, professor gente boa, professora gente boa, fala lá o material dela, entendi alguma coisa lá de, sei lá, de contratos, que eu estou lidando com direito contratual, que é uma das matérias lá de direito civil, quando eu estou fazendo faculdade de direito, e, poxa, tá tudo certo, ela terminou, fez um exercíciozinho lá, e, poxa, todo mundo pegou mais ou menos, contratante, contratado, e é isso aí. É isso aí nada, cara, tu não aprendeu nada. O processo de aprendizagem vou escrever aqui para vocês, o processo de aprendizagem é sozinho. Não existe trabalho em grupo. Trabalho em grupo, vocês aprendem alguma coisa com trabalho em grupo? Não tem como aprender nada com trabalho em grupo. Então vamos lá. O que acontece? Se o foco aqui é esse, vamos tomar uma seguinte referência. Você está por conta própria. E se você está por conta própria, você tem que aprender a aprender. Ada, quanta besteira. Você está falando isso aí, mas na sala de aula o professor chega lá, ele fala... Escuta, o professor chega lá, ele fala, eu anoto tudo que ele está falando, eu chego em casa, passo a limpo, passando a limpo, eu já tenho mais ou menos noção, porque eu já passei a limpo, o que eu escrevi lá em sala de aula, aí depois eu faço exercício lá, hoje em dia eu estou jogando IA, mas aí eu faço lá o exercício, na aula seguinte eu chego lá, entrego lá para o professor e está tudo certo, resolvido, chega lá na prova. E na prova ele vai dizer a matéria que vai cair, vai indicar os livros, os artigos, sei lá o que ele for dar, né, PDF, caderno de exercício e tudo mais. Eu pego esse material, leio esse material, chega lá na prova, tirei 7, tirei 8, tirei 10, olha que beleza. Sei tudo de direito contratual, sei tudo de contratos. Ó,
sei tudo de negócios jurídicos, sei tudo de teoria de nulidade dos negócios jurídicos. Aí, beleza, tranquilo, passei lá para Direito Civil 2, 3, terminei Direito Civil, terminei Faculdade de Direito, cheguei no exame da ordem. Aí no exame da ordem, sabe o que tu vai falar toda hora? Caramba, eu tirei 39. Caramba, eu tirei 39. Aí tu já tá no 5º exame, tirei 39 de novo. Mentira, você tirou... Mentira. Você tirou 21, você tirou 12, você tirou, caraca, 26. Tem 80 questões, cara. Sabe por quê? O método que ele foi empregado para você aprender não tem nada a ver com o método que você tem que utilizar para poder realizar o exame e obter o resultado de aprovado. Você acha que eu não fiquei anos também nessa? Então, olha só. Você pega tudo isso. Ah, não, mas eu ainda estou na faculdade. Você vai seguir com a faculdade, tá? Ah, não, mas poxa, não é assim que funciona. A sala de aula, o professor está lá, eu tenho que anotar o que o professor dá, eu tenho que fazer o exercício dele, eu tenho que fazer o trabalho de grupo, eu tenho que fazer as horas hack, pelo menos na minha época era assim lá no Estácio, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer a prova. Beleza, você vai fazer tudo isso e vai pegar o teu diploma. Ok? É isso, Ada, vou pegar o diploma. E aí? Agora é que você vai começar a estudar para OAB? Não, você vai começar a estudar para OAB quando? Você vai começar a estudar para OAB agora. Não, e o pessoal que está na ENAMA? Pessoal da ENAC? Qualquer circunstância? Agora. Mas como assim agora? Agora. Agora você tem que começar a estudar para o teu exame. OAB, ENAC, ENAM, qualquer um que seja da área jurídica. Eu estou falando aqui exame, mas claro, a depender do concurso público ao qual você pretenda, tá? Ou então, se for partir para os exames para ser um profissional, ou então seguir a carreira jurídica, a carreira da magistratura, que também exige exame nacional para tanto, você vai focar o teu objetivo e vai começar a partir de quando? Você vai começar agora. Não tem momento certo para começar. Você tem que começar. Ó, hashtag simples assim. Pô, Adam, beleza, você é um bom coach, autoajuda, vou começar agora. Tá, vamos lá, vamos começar a estudar agora. Você já viu o tutorial do nosso vídeo. Caso você não tenha visto, não deixa de verificar aqui o playlist desse canal propriamente dito lá, o primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo, vamos ter outros nesse sentido. Aqui já é o início para a propedêutica, ou seja, para a proposta da nossa didática, que não tem nada a ver com essa didática que você tem na faculdade e que você tem no cursinho. Pô, e o cursinho, como é que funciona? O cursinho é o mesmo esquema. Sábado, domingo, ou então dias da semana, geralmente tarde e noite, né? Quem ainda está naquela de ficar na casa dos pais, beleza, né? Segunda a sexta, de manhã, geralmente de manhã ou de noite, né? Porque aí tá fazendo estágio, alguma coisa assim. E você que já tem família, coroa e tá trabalhando. Porra, meu parceiro, aí você só tem sábado e domingo mesmo. Mas é aquele papo, sábado e domingo também vai ser o dia inteiro, né? Beleza, vai ser o dia inteiro. E vai ser o dia inteiro como? Chega lá às 7 da manhã, toma aquele cafezão, e aí depois tu entra naquela sala que tem 500 cadeiras, que tem 500 caras igual você, que é gigantesca, e é um frio caramba, ou então é um calor do diabo, e quando você tá lá, longe pra caramba, então na cara do gol de um quadro que é gigantesco, porque a sala tem que ser gigantesca, porque geralmente não tem nem janela para isso, porque é algum prédio, de algum reduto, de algum centro urbano, que eles criam esses cursos, por assim dizer, ou então um lugar bonitinho também, em São Paulo, Rio de Janeiro também tem bastante disso, né? Eles aproveitam e focam muito no conforto, né? É totalmente interativo, com quadros interativos, lousa e tal. Besteira, nada disso vai fazer diferença de você sair de 39 para 40 lá no AB, tá? Mas tudo bem. O ponto é, aí vai chegar o professor. Aí sabe o que o professor aqui vai fazer? Ele vai enxurrar de material, ele vai vomitar a matéria, vai falar pra caramba, é um cara bom. Geralmente quem eles indicam para ser esses professores de cursinho, porque muitas das vezes isso é voltado para concurso público, né? Geralmente é o cara do respectivo concurso que está sendo proposto ali, o preparatório, tá? Então geralmente o cara,
promotor de justiça, procurador do estado, do município. Geralmente o cara é advogado da União, juiz, que não falta, tá? Esses caras vão saber bastante? Claro que vão, já estão graduados. Quando eles obtêm êxito de passar numa prova dificílima dessas, obviamente, eles passam em regra de 3 a 5 fases. A magistratura, inclusive, com esse exame nacional, você tem que fazer, olha que loucura, você tem que fazer o ENAM, aí depois você tem que acertar acima de 56, tá? Você tem que fazer mais de 56. A aprovação é maior do que 56 das 80 questões. Aí quando você consegue isso, de 2 até 4 anos, tá? Você tem validade, né, de um certificado para poder fazer a prova objetiva. Depois da prova objetiva, os critérios do respectivo edital, que a nota de corte geralmente é absurdamente mais alta do que os 60 das 100 questões que é exigida lá pelo CNJ. Logo em seguida você vai para a prova subjetiva, que geralmente tem de 3 a 6 questões subjetivas de caso concreto, tá? Caso concreto. E também tem as 2 petições, tá? No caso aqui vão ser sentenças, se for magistratura, vai ser a sentença no cível e a sentença penal. E aí que depois eles botam isso numa fase à parte, tá? Porque ele tem resolução própria do CNJ para tanto. E aí depois é que você vai para as provas e títulos, né? Para saber lá se geralmente você já é até juiz em outro lugar, para ser juiz principalmente nas capitais, se você tem pós-graduação, MBA, mestrado em sentido estrito, já doutorado, até PhD, isso só para contar, sei lá, uma média de 3 pontos, do total de 5. 5 eles dão mais para juiz mesmo. E 1 ponto quando você tem uma pós-graduação lato sensu qualquer. E aí depois é que você faz a prova oral. Olha que beleza. E a prova oral não importa muito o teu conhecimento não. A prova oral o que importa é a tua postura, para saber se tem autocontrole, se não está desesperado. Porque o cara que fez um total de, salvo engano aqui, de 5 a 6 etapas durante mais de 1 ano e meio, e ele não tem vida enquanto isso, o cara ele tem que ter realmente um pouco de controle emocional mesmo, né? E aí o cara que ele está nessa condição, ele vai ser um professor bom nesses cursinhos preparatórios. Daquela área de conhecimento ele vai dominar. Mas sabe qual é o problema? Ele vai ter passado no mínimo aí 1 a 2 anos só estudando aquilo, a vida dele só foi essa situação, e ele vai vomitar conhecimento. Só vomitar conhecimento falando de tudo um pouco, tu não vai sacar nada, cara. Tu não vai sacar. Sabe quando é que tu vai sacar? Quando você tiver ouvido a aula dele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E isso você já está no cursinho preparatório 2, 3, 4 anos. Isso depois de você ter feito a faculdade, que já foi 5 anos. Cara, você vai ficar 15 anos ou mais? Porque o método atual é esse. E esse método implica o quê? Só repetição. Gente, repetição é fundamental. Mas só repetição vai te levar, sabe por quê? Para o manismo. Manismo é nominalismo. É formalismo. É o mal do positivismo que nós temos. Positivismo. Qual é o mal do positivismo? É exatamente isso. Você teve que ficar tanto tempo se preparando tanto para aquela situação que você acha que o mundo é só aquilo. E aí, quando você vê um cara tão capacitado quanto esse para dar uma decisão de um caso complexo, que envolve outras áreas do saber jurídico, não só jurídico, mas de economia, de política, de sociologia e de medicina e da área digital e tudo mais, ele vai dar uma decisão que vai ser uma bosta. Sim, uma bosta.
Sabe por quê? Porque do ponto de vista jurídico vai estar perfeito. Mas do ponto de vista prático, praxeológico, por quê? Porque não adianta nada você atender a todo um raciocínio hermético fechado que você só decorou e não fazer as adequações a depender das peculiaridades circunstanciais do caso. Isso não é proporcional. Não, mas veja bem, Ada, ele atendeu a proporcionalidade no seu sentido estrito, tá? No seu sentido estrito ele atendeu porque ele entendeu que a situação é necessária e ele também entendeu que aquele meio ali ele vai ser o menos oneroso possível e ele também ele entendeu a causa e efeito, tá? Então ele atendeu todos esses critérios da proporcionalidade de sentido estrito e de sentido estrito a título de técnica de ponderação de interesses, que é a técnica que nós utilizamos para efeito de caracterizar a proporcionalidade no caso concreto, seja como o razoável para evitar absurdos, seja como o proporcional para evitar excessos, respectivamente seu aspecto subjetivo e respectivamente seu aspecto objetivo. Cara, beleza, nota 10, ó, coraçãozinho, nota 10 para a prova. Só que o que significa isso daqui para um caso concreto? Você só vai saber disso daqui fazendo a devida adequação ao caso concreto. E nada desses conceitos aqui vão valer se você não fizer isso com uma devida adequação ao caso concreto. Exemplo, lá do artigo 1º até o artigo 10, tá, do CPC, estão os princípios fundamentais da nossa processualística. E uma delas implica que a título de proporcionalidade, tá, atendendo inclusive a boa-fé processual, é necessário que você atenda a um princípio lá denominado como a primazia de mérito. Gente, olha só. Vamos fazer uma compreensão do tema, tá? Uma compreensão do tema. Primazia, em primeiro lugar, ao quê? Ao mérito. Na dúvida, eu não tenho dúvida. Na dúvida, eu vou decidir o mérito. Como assim, Ada? Se eu tenho uma ação que foi exercida a sua demanda como direito e foi deduzida em um processo, mas ela está carecendo de algumas condições regulares para essa demanda, no que diga respeito ao interesse e sua necessidade, tá? Perdão. No que diga respeito ao interesse ou à sua necessidade propriamente dita, e a questão da sua legitimidade, já que nós já sabemos que a possibilidade jurídica, não só do pedido, mas de todos os elementos da ação integram o interesse atualmente quanto ao CPC, né? Isso não é mais dúvida a respeito. Esses requisitos aqui, eles são condições regulares para o exercício do direito da ação, que é a demanda, ok? Que a gente aprendia antigamente como condições da ação, né? Parte do pressuposto que ele já esteja superado hoje em dia. Se eu observar que tem algum problema aqui quanto à necessidade dessa demanda, se essa necessidade aqui, ela pode ser resolvida, pode ser superada, eu não vou simplesmente falar que ele está carecendo de interesse e vou julgar extinto. Salvo engano, é 467 lá do CPC. Eu não vou julgar extinto o feito sem resolução do mérito. Não. Se eu puder superar essa necessidade, sem prejuízo de algum problema também com relação à legitimidade, e já poder criar coisa julgada para dar segurança jurídica, eu vou decidir o mérito. Por quê? Fazendo isso, eu já dou uma sentença transitada e julgada, com coisa julgada, não só formal, com exaurimento de todos os prazos processuais para rediscussão do mérito, mas também material. E isso traz segurança jurídica, no caso concreto. E eu já resolvendo tudo isso, eu não permito mais a rediscussão. Atendo a celeridade
e atendo a uma ordem jurídica justa, que é o sentido material do pleno acesso ao judiciário, lá nos termos do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Fazendo dessa forma, essa é a interpretação desse princípio da primazia de mérito. Sabe como é que eles vêm interpretando isso? Do nada aparece a tua sentença, jogando extinto o feito. Jogando extinto o feito. Por quê? Ah, porque olha só, faltou o CPF. Se faltou o CPF, faltou a identidade. Sim, de fato. A identidade é um requisito determinado por lei, para fazermos a identidade de quem pretenda realizar o seu exercício de direito de ação demandando em juízo, provocando a jurisdição estatal. Perfeito, tranquilo. Só que veja, faltando o critério da identidade com o CPF, que é exigido por lei, eu prejudico a condição regular da demanda da legitimidade. E por essa razão, não tendo uma dessas condições regulares da demanda, eu só posso entender que a ação teve carência. Ou seja, a ação careceu do quê? De legitimidade. Se careceu de legitimidade, eu vou julgar extinto o feito. Até porque fazendo isso, eles falam isso, tá? Eu estou atendendo a primazia do mérito. Como eles podem dizer isso? Não, porque o que acontece? Eu já estou eliminando isso daqui, estou preservando para que o mérito possa ser adequadamente rediscutido. Papo reto, é isso que eles falam. É isso que eles falam. Isso daqui é uma sandice. Isso daqui, no final das contas, é uma confusão de identidade. O objeto da primazia do mérito é, na dúvida, não ter dúvida. É você julgar o mérito para dar segurança. E eles estão sustentando que a hipótese de você julgar extinto o feito porque é mais fácil para você preservar a rediscussão do mérito em outra oportunidade. Porra, isso daqui, como primazia, atende à celeridade? Isso daqui, como primazia, atende à segurança? Não atende nada disso. Juízes de direito, seus colegas que também vão ser juízes muitas das vezes, falam, é uma confusão boba, sabe por quê? Porque eles não sabem a diferença entre compreensão de interpretação. Sabe por quê? Porque nesse caso hipotético que eu mencionei para vocês, que na verdade é um monte deles que acontece, aqui, Tocantins, Goiás, seja onde for aqui no Brasil, esses juízes entendem dessa forma, por quê? A primeira coisa que eles falam, não, eu posso fazer isso porque isso é um entendimento do STJ. Tá, vamos lá. O STJ entende que você pode atender à primazia do mérito, julgando extinto feito para preservar a rediscussão adequada do juízo de mérito da questão. O STJ entendeu isso? Tá. Então, veja, eles falam, esse é o entendimento do STJ. O cara está dando mais normatividade para o entendimento do STJ, que eu nem sei de onde é esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ele está falando, do que os termos lá do artigo, salvo engano, 6º ou 4º do Código de Processo Civil, que é uma lei ordinária federal, que foi feita pelo Congresso Nacional, que está prevista lá no artigo 49 seguinte da Constituição como um ato normativo formal, como um ato normativo originário, que inova na ordem jurídica, que tem efeitos abstratos, gerais e vinculantes.
Não, ele supera isso tudo porque tem um entendimento do STJ. E sabe o que acontece? Um juiz, e a maioria deles fazem isso, e você também faz isso. E você também faz isso. Sabe por quê? Porque quando aparece um caso lá para você resolver, a primeira preocupação tua é, cara, o que o STF e o STJ têm a dizer a respeito disso? Galera, parece não, mas olha só, lembra lá de Silvio Rodrigues, né? Ponte de Miranda, aquele livro de velho, né? Mas eles são repetidos lá também naqueles PDFs que você tem naqueles principais cursos preparatórios de 30 mil páginas, tá? São muito bons, mas que são 30 mil páginas, né? Se você já não consegue ler a Bíblia, imagina um negócio desse. Ele vai lembrar para você que na teoria geral do direito, tá? Os ordenamentos jurídicos que são característicos da escola romano-germânica, tipo a nossa aqui no Brasil, tá? Como no Ocidente, de um modo geral, sem prejuízo das escolas anglo-saxões, em que aqui nós temos uma tradição legocêntrica e eles têm uma tradição consuetudinária. Lá é o direito comum dos cases. E aqui, legocêntrico, legocêntrico significa dizer o quê? Que aqui é a lei que é fonte do direito. No seu aspecto formal como meio. Porque a partir do pressuposto de que a lei é criada pelos nossos parlamentares, como Congresso Nacional, a depender da organização política e administrativa, que são as regras do poder definido pelo constitucionalismo, que no caso é a Constituição, como a norma jurídica fundamental, e isso é característico dos movimentos constitucionalistas clássicos aqui no Ocidente. A fonte do direito aqui, galera, porra, é a lei. E continua sendo a lei. Não, Adam, mas lá no 332 e também no 927 lá do CPC, existe a hipótese dos precedentes qualificados. Que se tiver um enunciado, aí você já começa falando assim, se tiver uma súmula dos tribunais superiores, ou então uma súmula do respectivo TJ, ou então se tiver um tema de repercussão geral do STF, e agora também, né, por inovação trazida também por parte lá do STJ, a respeito dos RESPs, dentre outras hipóteses lá contidas, cada um seus moldes, seja na primeira instância 332 ou 927 para os processos no tribunal, esses casos aqui também, Ada, eles vão ser aplicados no caso concreto como se fosse lei. Cara, vai ser aplicado sim. Só que isso a posteriori, no plano de validade da norma, no seu aspecto interpretativo, que vai ser de maneira extensiva ou restritiva, com respectivo método hermenêutico, interpretado conforme a Constituição, aquela ideia de constitucionalização do direito, para as peculiaridades circunstanciais do caso concreto. Quando você estiver tratando disso, do caso concreto, a posteriori, que você vai levar tudo isso em consideração. Aí é que você vai levar, lá nesses termos do 332 ao 927. Observa que eles são normas processuais. Então, só quando tiver subjúdice. Que no caso concreto, em juízo, é que você vai a posteriori, se fazendo valer dessas interpretações conforme a Constituição, pelas respectivas fontes, entender que vai se tratar de uma fonte formal, residual do direito. E dependente do que no plano de existência
já vai estar previsto lá como norma objetiva na lei. Isso tudo no caso concreto. E a primeira preocupação quando você tem um caso concreto hipotético a ser analisado, seja no exercício da tua faculdade ou então em meu escritório, é você saber o que o STF ou o STJ está dizendo a respeito. Meu amigo, primeiro, 98% dos casos não chegam lá. Porque para chegar lá, você tem que ter uma demanda de uma ação em um juízo competente para poder gerar um processo, uma relação jurídica processual, que tenha atendido as condições regulares da demanda em meio à relação jurídica material, além dos seus pressupostos processuais de existência e validade, para seguir com uma relação jurídica processual, que é o nosso processo, para que entre tese e antítese você tenha a síntese do Estado juiz e, com isso, uma sentença. E se alguma das partes discordar, levar para o respectivo TJ título de duplo grau de jurisdição em segunda instância para ter um acórdão. E esse acórdão, se você continuar discordando, não diretamente, mas indiretamente, você questionar o fundamento jurídico de validade como causa de pedir remota a sua legalidade ou constitucionalidade, atendendo uma série de requisitos protecionistas através da nossa legislação, para, por meio de maneira difusa, que em regra é por RE ou por RESP, você conseguir levar respectivamente, já que você em regra não vai ser um legitimado universal para poder se valer dos controles concentrados de constitucionalidade e tudo mais, ou então ação civil pública, enfim. Então, em regra, você vai se valer do quê? Através desses meios, atendendo todos os requisitos legais, competência e tudo mais, para aí sim poder levar para o STF, STJ, se eles afetarem os temas, tá? Ou as teses, para poder gerar repercussão geral, ou então os novos requisitos também para efeito do RESP, seja RE ou então em RESP, para aí sim você depois ter um acórdão deles, para saber, e esse acórdão, a depender da competência, se só for uma decisão monocrática, se só for uma decisão de turma, ou se for uma decisão de sessão, ou até mesmo de plenário, a depender do regimento interno do respectivo STF e do STJ. Para aí sim, você saber se isso vai se adequar ou não ao que o 332 e o 927, lá do CPC, dizem se tratar de um precedente qualificado para, a posteriori, você aplicar isso no teu caso concreto. E a primeira preocupação que você tem é saber o que o STF ou o STJ diz a respeito? Não. A primeira preocupação que você tem que ter é saber o que a lei diz a respeito. Porque ela ainda continua resolvendo 98% dos casos. Ah, não, mas em regra, a prova é assim, os 2% disso é que cai nos informativos, que eu vou ficar decorando na oportunidade para eu poder ficar decorando para passar na OAB. Isso procede, Adam? Pô, sim, isso procede sim. O problema é que se você só fizer isso, quando você estiver lá com a OAB, os 98% dos casos que você não acabou preterindo por não estudá-los, por não saber como é que funciona, vai ser o que realmente vai decidir se você vai conseguir ganhar ou não a causa do teu cliente, do teu assistido, seja o que for, a depender do cargo que você esteja ocupando, para saber se você vai ganhar o teu. Essa que é a verdade. Isso é que é praxeológico. Isso que é prático. Isso que é real. Adam, mas porra, dane-se, eu vou continuar decorando tudo isso, porque eu quero passar na porra da ordem. Cara, beleza, cara. E você vai passar. E você tem que sim, a princípio, decorar sim. Decorar é decoração. É você botar no teu coração um lugar especial no teu pensamento para poder sempre lembrar daquilo. Só que você, ao fazê-lo isso, decorando, você vai fazê-lo de maneira crítica. E fazê-lo de maneira crítica é não raciocinar. E se você não raciocinar, você só vai aplicar aquilo sempre, nunca a posteriori, mas sempre a priori. Aquilo sempre vai ser a única verdade para você.
E se você não permite que essa verdade seja criticável, você está tomando ela, antes de tudo, como um imperativo categórico. Isso faz sentido quando você tem a tua fé. Ou isso faz sentido quando você tem uma opinião. Tanto um como o outro são monólogos. Só importa o que você quer. Isso é a realidade, é semelhante, por exemplo, e se aplica, por exemplo, numa relação jurídica material? Em sociedade? Em sociedade você tem diálogo. É dialógico. Você tem dois ou mais sujeitos com contraprestações de direitos e obrigações em prol cada um dos seus próprios interesses, sejam eles em comum a título de convênio, ou sejam eles antipodais, contraditórios a título de contrato. Saber que contrato e interesse não é em comum? Claro que vocês não sabem, você não raciocina em cima disso. E quando você está em meio a essa dinâmica dialética, você tem que empregar um raciocínio dialético. O raciocínio dialético aristotélico, ele busca uma verdade universal. Você pode aplicar isso nas ciências exatas. Porque as ciências exatas são conhecimento que você obtém pela observação. A observação de um vai ser sempre a observação de todos, porque ali a realidade e a verdade é objetivo. Só que isso não se aplica quando você não está diante de um ato que é gerado, um fato, tá? Pertinente à própria realidade. Isso é um fato, como nós conhecemos, em seu sentido estrito. Porque ele se baseia na realidade. A ordem natural das coisas implica sempre universais. Universais não são imperativos categóricos. Por quê? Porque eles são pré-existentes. Eles existem antes de você ou antes do que você acha. Diferente de algo que é real, como é o objeto de estudo pela observação das ciências exatas, você tem as ciências humanas. Nas ciências humanas, atos e fatos acontecem toda hora também. Mas tudo mediante consenso. A observação não é o critério do conhecimento aqui. Aqui é a conjectura. Conjectura. Juntos nós conjecturamos. Juntos nós traçamos um conceito mediante consenso. Não existe aqui um fato e sentido estrito, como na observação nas ciências exatas, que observa os fatos, a sucessão de atos e fatos da realidade como ordem natural das coisas, por meio das universais. Nas ciências humanas, atos e fatos são realizados com fonte não na observação, mas na conjectura, ou seja, na convenção, no consenso. Você define as regras do jogo do ato para gerar esse fato. É por isso que você, nas ciências humanas, em regra, não está discutindo como as coisas são no âmbito da observação da realidade dos fatos de sentido estritos nas ciências exatas, que se baseiam nas universais. Aqui você está preocupado em saber como as coisas podem ou devem ser. E no sentido culturalista disso, você já viu isso por Miguel Reale, que é, a título de fato, valor e norma, a tridimensionalidade do direito. Caramba, Ada, que vômito! Significa dizer o que isso tudo? Significa dizer isso tudo que aqui, no âmbito do direito, das conjecturas, você não pode confundir conhecimento conjectural. Eu vou até apagar. Você não pode, aqui no âmbito das ciências sociais, no que diz respeito ao próprio direito, você não pode confundir as universais com as conjecturas, e essas conjecturas você vai tomá-las como imperativos
categóricos. O imperativo categórico é uma simulação de uma universal. Mas é uma universal entre humanos. Não é uma coisa que veio da natureza, que é pré-existente. Não é pré-existente. É uma coisa que veio para nós. Ela existe porque queremos que exista. E tal como uma universal, ela vai ser posta. Esse posto aqui, ele vai partir de um pressuposto, que é o fato que vai ensejá-lo como norma. E o suposto é a valoração que eu vou ter desse fato anterior, para que quando ele aconteça novamente eu vou pô-lo como a norma que vai passar a normalizá-lo para tanto. E isso como fonte de direito em uma escola romano-germânica, que é a origem do nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, é a lei, tá? Pode perguntar isso para todos os ministros do STF e do STJ e de qualquer outro centro acadêmico da comunidade jurídica, que vai continuar sendo a lei e precisa ser a lei. Mas sabe por que vocês aprendem isso errado? Porque vocês confundem esses conceitos básicos de universais, confundem esses conceitos básicos de verdades e conjecturas, confundem esses conceitos básicos no que diga respeito a ato e fato, o que disso deve implicar numa lei. Lei, quando a gente fala, lei não é só no âmbito jurídico. Lei como método científico, que é o conhecimento sistêmico, nós podemos aplicá-lo para toda e qualquer situação. E ele sempre decorre o quê? Dos fatos. Os fatos, quando a prioristicamente são observados e eles são reiterados com resultados sistêmicos em comum, nós podemos buscar uma teoria para explicá-los, e quando elas são reiteradas e praticadas e confirmadas, elas se tornam lei. Para qualquer ciência, exata ou humana. Seja ela que decorra da realidade através da observação, seja ela que decorra através do consenso, pela convenção, como realidade, como verdade e conjecturas. Quando você entende isso, Adam, cara, beleza esse vômito todo que tu tá dando. Mas para que tudo isso? Porque se você fizer tudo isso, você vai ter conhecimento prejudicial a essas conclusões a priorísticas. E o que significa isso que você está falando, Adam? Que juridiquês é esse, Adam? Fala isso para o juiz, Adam. Aí é que tá. Seja para o juiz ou para qualquer um, se eu for falar isso, se ele começar, no caso concreto, de uma ação que eu entrei em juízo, e ele julgou dessa forma, se eu tiver esse raciocínio prévio quanto à essência de como as coisas realmente são, sem confundir esses conceitos básicos da teoria geral do conhecimento, eu posso perfeitamente prejudicar a conclusão dele. Como a conclusão do exemplo que eu dei anteriormente do princípio da primazia de mérito, com sentenças extintivas de direito para preservar a discussão de mérito de maneira mais adequada em situações oportunas. Exemplo outro jurídico que eu vou dar a respeito disso, quando eu tenho essas noções de conhecimento a respeito da teoria geral do conhecimento. Adam, porra, mas é muita informação, é muito conceito. Eu não vi nada disso, é claro que ninguém falou isso para mim. Como você falou, pô, a faculdade é empresa, não tá nem aí, só quer atender os procedimentos do... Tá, cara, tudo bem. Mas você não vai começar agora? Você vai começar agora. Pô, tô começando agora a ver esse vídeo, mas tá muita informação. Sim, a informação... Olha só, bota uma coisa na cabeça. A informação sempre vai ser solta. Esse papo de que tá tudo no manual, isso é didático. Pô, mas então, por que você não vai ser didático? Porque quando você for atuar no caso concreto, a situação, na realidade, nunca vai ser didática. Ela sempre vai ser difusa. Siga o fluxo, cara. Ó, flow. Siga o fluxo, pô. Isso faz parte da nossa propedêutica, da nossa proposta. Aceita isso. Pô, mas vai ficar tudo uma zona, eu vou aprender tudo solto. Meu amigo, você sempre vai aprender solto. Você sempre vai aprender as coisas soltas. Sempre. Sempre. E
como é que eu vou organizar isso, Adam? Com o tempo, com experiência e com excelência. Pô, por isso que eu tenho... é por isso que então eu faço isso, eu vou na aula e eu tenho que anotar tudo. Não, se você está anotando, você não está prestando atenção. Você tem que escutar tudo isso e fazer perguntas. Conhecimento prévio esse quando eu tenho, que eu acabei de falar para vocês anteriormente, vou dar um outro exemplo, estritamente jurídico. Eu estou recebendo muita ligação de fraude, direto no telefone. Eu comprei meu telefone, esse aqui do lado, tem outros, mas esse aqui do lado. Aí eu botei um chip de uma operadora, operadora A, para não dizer nomes aqui. Esse chip dessa operadora A que eu comprei, beleza. Quando você compra o chip de uma operadora telefônica, cara, você quer o quê? Você quer telefonar, né? A universal da identidade, paralelismo das formas, né? Você quer telefonar. Se você compra um chip de uma operadora telefônica, você quer, antes de tudo, telefonar. Você vai entrar no Zap, vai baixar aplicativo, vai fazer o que for, mas você quer telefonar. Só que eu recebo tanta ligação de fraude, que eu não é mais interessante eu ficar atendendo ligação. Eu não sei quando a ligação é fraude ou não. Isso está me fazendo perder tempo. Sabe o que eu faço? Eu só uso o WhatsApp. WhatsApp, PP, né? WhatsApp é da expressão em inglês WhatsApp, né? WhatsApp. WhatsApp, what is up? O que está em alta? Qual é a boa? E aí eles aproveitaram, fizeram um mnemônico aqui, né? Uma metonímia, e botou o termo. Ficou excelente. Eu só utilizo o WhatsApp. Aqui no Brasil está todo mundo fazendo isso. Isso é fato público e notório. Todo mundo está utilizando o WhatsApp. Por quê? As operadoras telefônicas, todo mundo só fica ligando de fraude. Alguém fraudando simulação de sequestro porque está ligando dentro de um presídio lá de Minas Gerais. Sei lá. Qualquer ligação você acaba recebendo. Sendo que o teu perfil muitas das vezes nem é de receber muita ligação. Você só recebe ligação ou dos teus clientes, seja lá porque você tenha 20, 30, até 50 clientes. Mas você, ou então, só liga só para os teus associados, para os teus empregados, ou para o teu pai, ou para a tua mãe, ou para a tua mulher, ou para os teus filhos. Coisa pouca. E você recebe o quê? Uma média de... Não é sacanagem não, às vezes mais de 50 ligações por dia. Isso porque toda hora você vai bloqueando, né? Para eles mudarem o telefone e você continua recebendo. Eu, quando contratei os serviços dessa operadora telefônica A, eu sou alguém que busquei consumir a prestação de um serviço de operação telefônica, tá? Com essa operadora. Então, eu buscando esse serviço, como mediante o contrato, eles me dão o serviço e eu pago o dinheiro. Eu sou o típico consumidor dos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, do CDC, e eles são o típico fornecedor de serviços no Código de Defesa do Consumidor também. Então, essa relação jurídica material é uma relação jurídica de consumo. Logo lá no artigo 4º está definindo as diretrizes das políticas nacionais da relação de consumo, que, dentre outras obrigações, elas consubstanciam a necessidade de políticas públicas, sejam elas públicas e privadas, tá? Política pode necessariamente não é só pública não, tá? Pode ser política, de polis, é poder, kratos, ou seja, capital, ou seja, poder. Em regra é pela iniciativa pública porque vivemos numa república, mas ela pode ser também privada, se for contratual, como é o caso. E ela visa evitar práticas abusivas que possam garantir o quê? Um dever de transparência, proteção, confiança e segurança, que são de deveres acessórios que caracterizam a cláusula geral de tutela da boa-fé objetiva consumerista, lá no artigo 51, caput do CDC. Isso
pelo regime jurídico aplicável ao caso, tá? Baseado no fato de que eu tenho uma vulnerabilidade informacional absolutamente presumida por lei, que o STJ já tem esse entendimento nesse sentido, a respeito do que dispõe lá os direitos fundamentais do consumidor no artigo 6º, inciso seguinte do CDC, tudo isso consubstancia com base na cláusula geral de tutela da boa-fé objetiva e o desdobramento dos seus deveres, que devem ser retratados como políticas por parte de vínculo contratual desses fornecedores como iniciativa privada. Eles devem resguardar esses deveres de proteção, transparência e confiança, utilizando de meios e recursos para poder evitar esse tipo de ação. Eles estão evitando essas ligações abusivas? Não. Então eles não estão atendendo a boa-fé objetiva. Com essa mesma razão, está me gerando uma lide. Que lide? O fato de eu contratar um serviço que principalmente a função é telefonar, e eu na prática estou deixando de telefonar por causa dessas ligações abusivas, me fazendo perder tempo. E isso daqui, para efeito dos novos direitos, caracteriza uma pretensão indenizatória com fins punitivos, ressarcitórios, nem só ressarcitórios, pretensão indenizatória com fins punitivos, pedagógicos. Pedagogia, saber o que é certo e aprovar o certo e punir o errado. Simples assim. Pedagogia é isso. E o escopo pedagógico da atividade jurisdicional implica uma pretensão indenizatória punitiva com fins pedagógicos baseados o quê? Nessa perda de tempo, que é a denominada teoria do desvio de produtividade. Isso enseja danos que não podem ser mensurados por danos efetivos, materiais emergentes ou de lucro cessante. Por isso que são danos morais e por essa mesma razão que elas são exceções à parte final do artigo 944, lá do Código Civil. E aí, quem define esse valor vai ser a posteriori, obviamente, o que é a jurisprudência. Agora sim é que você vê o que o STF, no caso aqui não é nem STF, né? A competência aqui é mais de respeito às justiças comuns, que vai separar em última instância no STJ, tá? E você tira estatisticamente a mediana, tá? Pela moda, essa quantia em média que eles consideram para esses fins, que está na casa dos R$ 2.500 a R$ 5.000. Tudo isso daqui fundamenta eu exigir isso da minha operadora. Por quê? Para eu poder exercer meu direito de ação mediante a demanda, na demanda eu vejo as condições regulares dela, tá? Que diga respeito ao interesse, necessidade e legitimidade na relação jurídica material, já que a possibilidade jurídica já está contida no interesse. Aqui na ação eu vejo os elementos da ação. E os elementos da ação implicam a causa de pedir e pedido e as partes envolvidas. Observa o seguinte, tá? Causa de pedir remoto, distante, é a existência da relação jurídica material em si. E a causa de pedir próxima é quando surge o problema que gera lide. E o pedido é para ressarcir, resolver o bem comum em cima dessa lide. E saber quais partes estão pedindo isso que são inerentes à relação jurídica material. A causa de pedir remota para essa minha pretensão é o meu vínculo contratual com essa operadora, Telefônica A. Aí vem o advogado que eu deixo como responsável desse caso, ele vira para mim e fala, beleza, só faz uma gentileza para mim, retorna com os prints dos históricos telefônicos, mas vê se no teu telefone ele pode identificar a operadora telefônica das quais essas ligações estão sendo realizadas. Porque aí, dessa forma, eu vou ter a prova necessária para caracterizar que você está tendo esse tipo de prejuízo. Se eu tenho conhecimento básico disso daqui, eu posso virar para ele e falar, cara, olha só, você está errado.
não tenho ônus mínimo necessário de provar o efetivo prejuízo juntando provas documentais pré-constituídas do vínculo das operadoras das ligações de quem tenha feito, que estão sendo mais de 50 por dia. O que eu tenho como causa de pedir remota é a minha relação jurídica material de consumo do contrato que eu tenho com a minha operadora. Isso daqui que você está falando não tem relevância nenhuma. Aí sabe o que ele fala para mim? Não, daqui, poxa, eu estou jogando lá no Juiz Brasil e todas as decisões estão sendo dadas dessa forma. Veja bem, essa é a diferença entre praxismo e demagogia. O praxismo é o raciocínio convalidado pela própria prática, a título de ato e fato. A demagogia não se importa com o raciocínio. Simplesmente ele é nominal. Ele só decora. Porque ele vira, nesse caso, e fala, cara, lá no Juiz Brasil eles estão se fazendo valer da súmula do TJ do Rio que fala que precisa fazer isso. Aí você, baseado no praxismo, vai virar para ele e vai falar, cara, olha só, presta atenção numa coisa, não estou sendo perfeccionista não, mas entenda. Não é a súmula X do TJ tal que está dizendo isso. Porque, primeiro, o que você está falando não é súmula. Súmula sempre é um ato coletivo. É o conjunto de enunciados que retratam a tradição de julgados em um determinado sentido. Então, o enunciado da súmula, que é sempre apenas única, que diz a respeito disso, que você está tendo esse entendimento. Mas esse entendimento está levando em consideração a causa de pedir remota do meu caso concreto? Então, esse caso aqui, ele é distinto, distinguish, do meu caso. Então, todo esse argumento que você está falando aqui, ele está prejudicado porque ele não diz respeito à causa de pedir remota do meu caso. É necessário que tenhamos esses conhecimentos prévios para sempre ter esse tipo de raciocínio crítico em cima disso. Porque isso nos dá fundamentos jurídicos de validade para os nossos questionamentos. E nunca vamos correr risco de lides temerárias para caracterizar litigância de má-fé ou então atos atentatórios contra a dignidade da justiça, que incede a multa por parte em juízo. Eles nunca vão poder caracterizar nesse sentido. Adam, beleza, tu falou coisas absurdas, impressionante. Poxa, parabéns. Um dia eu quero ser... Peraí, gente, eu não quero nada disso. A única diferença minha para vocês é que eu estou com uma habilitação profissional desde o primeiro exame nacional. Repito, eu não sou juiz, não sou promotor. Pô, promotor de justiça, cara, eu já teria sido morto. Policial, pô, delegado. Não, você delegado, tu tem que ter um perfil para delegado, mas não tem nada a ver com isso. Eu só estou dizendo para vocês o que é necessário para você ter excelência daquilo que você está fazendo. É ter esses conhecimentos. Para começar agora a ter esse conhecimento, foca aqui. Vai aqui nesse artigo, que foi a primeira coisa que eu mencionei para vocês verem. O mínimo que você precisa saber para falar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa. Isso aqui não é jurídico, gente. Ó, o artigo não é um artigo, é um paper, tá? Não tem convalidação de pares, porque eu não sou de centros acadêmicos, mas para você fazer uma inscrição nesse sentido, no mínimo você tem que atender às normas da BNT e outras normas de referência, nível nacional e internacional, para você ter o mínimo que você possa fazer a exposição, tá? Da autoria, do título, do resumo, do abstract também, tem que ser sempre em inglês, e depois todas as nuances que eu vou disponibilizar para vocês. Ah, poxa, comenta então a respeito disso daqui. Não, eu não vou comentar não. Aí é que tá. Vejam, tá vendo, ó? Até aqui, fala para vocês, ó, o legal desse nosso blog é isso aqui, ó. 17 minutinhos de leitura, tá? Esse daqui, no caso, não tem. Os outros, inclusive, eu tenho até recursos audiovisuais para poder ter vídeo, comentários dos nossos agentes e tudo mais. Esse aqui não vai ter, não. 17 minutinhos de leitura. Eu não vou explicar para vocês. Eu quero que vocês leiam, tá? Para o quê?
perguntar. Já está valendo lá no grupo isso também, Adam? Sim, já está valendo. Porque isso aqui vai fazer, isso aqui não vai ser só necessário para a tua OAB. ENAC, ou ENAM. Isso daqui é para a tua vida, cara. E não só acadêmica ou profissional, é para a tua vida como um todo. É para você não falar besteira. É para você não confundir fatos com opinião. É para você saber o mínimo necessário do que você está dizendo. Leiam e perguntem. Ó, repito, leiam e perguntem. Para quem tiver interesse e ainda não foi convidado nos nossos grupos informativos aqui pelo WhatsApp, no caso, segundo semestre agora, voltado para a OAB, ou então também para ENAC e ENAM, não deixem de também fazer contato por meio dos nossos contatos oficiais do grupo praxistas, todos eles quais forem, direct e tudo mais. Façam contato, peçam a inscrição, tá? A inscrição essa depende apenas só de taxa de inscrição, nos termos lá constantes. O grupo básico de perguntas para formação no direito nem cobra, como as outras áreas de formação que nós temos, tá? Econômica, de produtividade, capacitação profissional, e também o nosso blog, por assim dizer, de assuntos principais do dia, tá? Que, porra, não é política não, é coisa séria mesmo. E é isso, tá? Vocês que já estão aqui no grupo informativo, leiam esse artigo, que vai ser disponibilizado para vocês, inclusive também já vai ser disponibilizado para vocês na descrição do vídeo, tá? Que vai ser disponibilizado para todos. E lá no nosso grupo, como eu já expliquei no tutorial, o grupo lá do Telegram, para formação na OAB, respectivo semestre, pergunta. Fechou? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vamos falando. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.